Olá, então eu vou estar resolvendo agora com vocês a terceira semana do PET 2, do segundo bimestre, Laboratório de Matemática. Então no segundo bimestre ele já traz aqui no início os conjuntos dos números. Então aqui, esse n aqui é os números naturais. Então quem faz parte desses números naturais? Por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e aqui vai para o infinito. Então todos esses números inteiros, positivo, ele faz parte dos números naturais. Já o z, esse z aqui significa número inteiro. Então o número inteiro ele surgiu da necessidade do homem a contar, a contagem dele. Então os números inteiros ele pode ser escrito sem componente fracional. Então, por exemplo, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o 0, o menos 1000, menos 2000. Então esses são os conjuntos dos números inteiros. Enquanto, por exemplo, o número fracionário, a raiz quadrada de 2, então ele não faz parte desse conjunto aqui. O símbolo Q, ele representa os números racionais. Então os números racionais, ele pode ser representados por fração de números inteiros, contando que o denominador seja qualquer número diferente de zero. Ele também são formados por elementos pertencentes aos conjuntos dos números reais. Então aqui os números racionais, a gente tem aí uma infinidade aí de números. Por exemplo, quando eu comparo dois números, por exemplo, dois números naturais, quais as possibilidades dos números racionais que a gente tem? Então a gente tem infinito. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, entre os números naturais, entre o 0 e o 1, quais os números racionais que a gente tem? Infinitos, porque eu posso ter o 0,00001, eu posso ter o 0,0002, então eu tenho uma infinidade aí de números que faz parte aí desse pequeno intervalo. Primeira atividade, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então a letra A, 0,3 é um número racional. Então o que é um número racional? É um conjunto de número que ele pode ser representado por fração. Então o 0,3, por exemplo, se eu representar aqui 3 sobre 10, é uma fração, vai dar 0,3, então aqui é verdadeira. A letra B, menos 17 é um número natural. Então os números naturais a gente viu ali, que são os números inteiros positivos. Então o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o menos 17, ele não é um número natural. Então aqui é falso. O menos 17 ele seria o quê? Um número racional. Já 2/5 é um número inteiro? Falso também. 2/5 é um número fracionário. Então aqui é falso. A letra D, 3/5 é um número racional? Verdadeiro. Um número racional, ele pode ser representado em forma de fração. E aqui já está a fração dele. 0 é um número racional? Sim, ele pode ser considerado um número racional também. Já no segundo exercício, quantos números naturais existem entre 4 e 12? Então, no intervalo, os números naturais, a gente pode representar aqui entre o 4 e 12. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui o número 4, eu tenho aqui o número 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e eu tenho aqui o 12. Então, quantos números naturais existem entre o 4 e o 12? Lembrando que os números naturais, eles são os números positivos, inteiros positivos. Então, a gente tem aqui, entre o 4 e o 12, eu vou ter aqui o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então a gente vai ter aqui, numa escala de números, 7 números naturais. Então a resposta aqui seria 7. Então a gente vai ter aqui 7 números naturais. Na letra B, quantos números racionais existem entre o 1 e o 2. Os números racionais é aquele que pode ser representado em forma de fração. Então, entre o 1 e o 2 aqui, a gente tem uma infinidade aí de número. A gente pode ter aí, 1,01, eu posso ter 1,02, 1,03, 1,04.
E aí vai, eu posso ter 1,000001, 1,0, entendeu? Então a gente tem muitos números aqui, ó, infinitos números. Então não daria nem para a gente estar contando esse número. Então a gente vai colocar aí como resposta, né, infinitos números. Deixa eu apagar aqui, ó. Então a gente tem aqui, né, como resposta aqui, infinitos números. Que a gente pode ter aí uma gama aí, né, de números. Então vamos colocar aqui, ó, infinitos. Infinitos, né, números. A gente vai ter vários números aí. Aí o número racional 13, né, quarto, está situado entre quais números naturais? Então, se a gente pegar aqui o 13 sobre 4, 13 dividido por 4, a gente vai obter aqui, que número que eu vou multiplicar por 4 vai dar próximo ou igual a 13. Então, a gente vai colocar aqui o 3, né? Então, ó, 3 vezes 4, a gente vai obter 12. Então, colocando aqui 12, fazendo uma subtração aqui, vai me sobrar 1 aqui, né? 13 menos 12, 1. Não dá para mim dividir, sobrou 1. O que a gente faz aqui? Ó, coloca 0 aqui, vírgula na chave. Que número que eu vou multiplicar por 4 vai dar próximo ou igual a 20? O 2, que vai dar 8. Então, aqui 8, faço outra subtração, vai me sobrar 2. E aqui não tem mais nada, eu coloco 0 aqui. Então, que número que eu vou multiplicar por 4 que vai dar próximo ou igual a 20? O 5. Então, aqui a gente vai obter, né, terminou a conta aqui, 3,25. E aqui ele pergunta, né, o número racional, 13 sobre 4, está situado entre quais números naturais? Lembrando que os números naturais, né, são os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 inteiros, né? Então, o 3,25 ele está situado em quais números naturais? Se a gente, numa escala de número, olha aqui, ó, eu tenho 3, aqui eu vou ter 3,1, 3,2 e aqui eu vou ter o 4. Né? E aqui no meio aqui desse intervalo aqui eu vou ter o 3,25. Em algum momento aqui eu vou ter o 3,25. Tá? Então aqui a gente vai ter o número 3 e o 4. Então a resposta aqui, ó, quais os números naturais? Então os números naturais 3 e 4 é a resposta, né, desse exercício aí. Observe a reta numérica e responda às questões. Então aqui a gente tem uma reta numérica, aqui a gente tem o 0, à esquerda a gente tem os números negativos e à direita aqui da reta eu tenho um número positivo. Que ponto está destacado entre os números inteiros, menos 3 e menos 2? Então aonde está o menos 3? Aqui, e o menos 2 aqui. Então qual que é o ponto que está destacado aí? Então a gente tem o ponto C. Então a resposta aqui é o ponto C. A letra B. Que ponto tem como correspondente o número 5 sobre 2 e qual correspondente ao número 1? Então, que ponto tem como correspondente o 5 sobre 2? Então, onde o 5 sobre 2 não é o mesmo. Aqui, ó, se eu pegar essa fração aqui, ó, 5, né, dividido por 2. A gente não vai obter aqui, ó, 2,5. Então, eu vou ter um valor aqui de 2,5. Então, aonde que está esse ponto aqui, 2,5? Não está aqui, ó, exatamente entre o 2 e o 3, que é positivo. Então, a resposta aqui, 2, né, de 5 sobre 2, a gente vai ter o ponto B, que é esse daqui. E o correspondente ao número 1. Então, onde a gente tem o número 1 aqui? O número 1 está exatamente aqui, ó, esse ponto aqui. Então, o número 1 ele está no ponto A. Então, essa é a resposta da letra B. Na letra C, que número corresponde ao ponto D e ao ponto E? Então, qual é o número que corresponde ao ponto D? Se a gente ver aqui na escala, ele não está no meio, exatamente no meio entre 0 e o menos 1. Então, aqui eu vou ter o quê? O menos meio, ó, menos 0,5. Então, esse ponto aqui vai ser menos meio. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos meio em forma de fração. Eu posso representar, por exemplo, menos 1 sobre 2, que é igual a 0,5 negativo, né? Então, 1 sobre 2 é igual a 0,5, 1 meio. Então, a resposta aí é o ponto D. Então, o ponto D, né, que está correspondendo, né, ao número menos meio. E o ponto E? O ponto E é esse número aqui. Então, nesse ponto E aqui, a gente tem, né, um número. Qual que é esse número? Vamos analisar aqui, ó. Ele está no meio entre o menos 2 e o menos 1. Então, aqui só pode ser o quê? O 1,5.
Então, no ponto E aqui, a gente vai ter o que? O menos 1,5. Né? 1,5, eu posso dizer, por exemplo, em forma de fração, é igual a 3 sobre 2. Aqui, ó. Então, é a mesma coisa que isso daqui, ó, 3 sobre 2 negativo. Então, a resposta aí desse exercício, né, é essa daí. Aí, na quarta semana, ele vai trabalhar sobre a soma e multiplicação de fração. Né, bem tranquilo, a gente já viu esse conteúdo aqui no primeiro bimestre. Então, já vamos aqui para o exercício. Minha mãe pediu que eu fosse ao mercado comprar 1 sobre 2 kg de salsicha. Quando o funcionário do mercado colocou a salsicha na balança, apareceu no visor 0,5 kg. Fiquei em dúvida. Ele atendeu ou não o meu pedido? Será que 0,5 é igual ou diferente a 1 sobre 2? Então aqui, ó, 1 sobre 2, se você dividir 1 sobre 2, vai dar 0,5. Então a resposta aqui é igual. Né? Sim, atendeu o pedido. O segundo, assinalar a alternativa com a resposta da adição 4 sétimo mais 2 sétimo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, né, somar essas duas frações aqui. Então eu tenho duas frações. Eu tenho aqui, ó, 4 sétimo, né, mais 2 sétimo. Então a gente vai fazer a soma dessa fração. Quanto que dá aqui a soma dela? Primeira coisa aqui, a gente tem que achar o MMC. Quando o denominador é diferente, a gente acha o MMC. Nesse caso aqui não precisa. O MMC aqui vai ser 7. Se o denominador fosse diferente, a gente vai calcular agora o MMC. Então vamos fazer aqui como que seria o procedimento. Então a gente tem aqui, ó, o 7, o outro 7. Que número, né, que eu vou dividir aqui por 7? Seria o 7. Então aqui seria o 7, que vai dar 1, aqui 1. Então 7 é o MMC. Então por isso que a gente colocou aqui. Quando a gente tem denominadores diferentes, aí tem que calcular, né, achar esse MMC, né, para achar o denominador. Aí como que a gente vai fazer agora? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, ó, 7 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 4, a gente vai obter 4. 7 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Aí a gente vai somar aqui agora. Então, ó, 4 mais 2 vai dar 6. Então, 6 sétimo aqui, ó. Então, a alternativa 6 sétimo, letra C. Terceiro, a gente vai determinar o valor de acordo com esse esquema aqui abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 15 sobre 18. Aí eu vou somar com 5 quartos. Então, quanto que vai dar aqui, ó? Como que a gente vai fazer esse procedimento aqui, ó? O mesmo que a gente fez ali anteriormente. A gente vai achar o MMC. Então, eu tenho aqui, ó, menos 15 18 avos. Eu vou somar com 5 quartos. E aí a gente vai achar o resultado aqui. Então a gente vai somar esses dois valores. Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Achar o MMC aqui. Então vamos achar o MMC de 18 e de 4. Então eu vou começar pelo menor número, ó, dividindo por 2. Então por 2 dá 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Aqui eu vou continuar com 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui continua o 9. Aqui agora eu vou ter que colocar o 3 e aqui 1. E para terminar aqui, 3 dividido por 3 aqui vai dar 1, 1. Terminou, agora eu acho o MMC multiplicando aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 3 vai dar 36. Então, o denominador aqui dessa fração vai ser 36. E aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então eu tenho aqui, ó, 36 dividido por 18 vai dar 2. 2 vezes menos 15 vai dar menos 30 aqui. Então a gente vai colocar menos 30. 36 dividido por 4, a gente vai obter 9. 9 vezes 5, a gente vai obter aqui 45. Então aqui, essa fração aqui, a gente vai somar agora o numerador. Então, menos 30 mais 45. Então, eu devo R$30 e tenho 45. Então, eu vou ficar com 15. Aqui vai ficar 15,36 avos. 15,36 avos. Dá para a gente simplificar
essa fração, dividir aqui por 3. Ó. Se eu dividir aqui por 3 e eu dividir aqui por 3, a gente vai ter ela, né, com numerador e denominador menor. Então, 15 dividido por 3, a gente vai obter 5. E aqui, 36 dividido por 3, a gente vai obter 12. Então, a resposta aqui, ó, a soma dessas duas frações, eu vou obter 5 dozeavos. Então, a resposta aqui, ó, a soma, vamos colocar aqui, ó, 5 dozeavos. Agora, vamos fazer a soma, né, de menos 2 quintos mais 1 meio. Então, vamos apagar, obter aqui, ó, menos 2 quintos mais, né, a gente vai somar com mais 1 meio. Então, quanto que vai dar aqui? Primeiro, a gente vai achar o MMC, o mesmo procedimento. Então, vamos achar aqui o MMC. De que número que a gente vai achar? Do 5 e do 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui continua o 5, não dá para dividir. Agora, eu vou multiplicar por 5, né? Dividir por 5. 5 dividido por 1 vai dar 1. E aqui vai dar 1. E aí, a gente vai multiplicar 2 vezes 5, 10. Então, o MMC vai ser 10. Então, aqui embaixo, a gente coloca o 10. Aqui é soma, a gente vai colocar o sinalzinho de mais. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó. Então, na soma e na subtração, na adição e subtração, a gente faz esse procedimento. Acha o MMC, coloca aqui no denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se aqui fosse subtração, ia colocar um menos aqui, eu ia obter o resultado aqui final. Então, vamos fazer aqui, ó, 10 dividido por 5 vai dar 2. Aí, 2 vezes menos 2 vai me dar menos 4. Aí mais, né, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Aqui o mesmo procedimento, ó, é uma soma. Então eu devo R$4 e tenho R$5. Então na verdade eu vou ter R$1. Coloca 1 aqui. Então vai ficar 1/10. Então a resposta aqui, ó, é 1/10. Então vamos colocar aqui agora. E por último agora a gente vai multiplicar esses dois valores para achar o resultado. Então, a gente tem ali, ó, 5 dozeavos e a gente tem 1/10. A gente vai multiplicar ele. Para multiplicar uma fração é mais fácil. Não precisa, né, achar o MMC, não precisa inverter a fração. Aqui no caso, vocês vão ver que vai precisar de inverter a segunda, né? Conserva a primeira e inverte a segunda. Na multiplicação, você vai apenas multiplicar o numerador com o numerador e multiplicar o denominador com o denominador. Então aqui a gente vai multiplicar essas duas. Então aqui eu tenho, ó, 5, né, dozeavos. Eu vou multiplicar por 1/10. Então quanto que vai dar aqui? A gente vai multiplicar numerador com numerador. Então, ó, 5 vezes 1 vai dar 5. 12 vezes 10 a gente vai obter 120. Então vai ficar 5 120avos. Aqui no caso, dá para a gente dividir por algum número para a gente estar diminuindo essa fração? Né? Para estar simplificando ela. Se eu dividir aqui por 5 e eu dividir aqui também por 5, a gente vai ter ela, né, o numerador e o denominador menor e ela vai ser equivalente. Ela vai ter o mesmo valor. Então aqui, ó, 5 dividido por 5 a gente vai obter 1. E 120 dividido por 5 a gente vai obter 24. Então aqui a resposta desse exercício é 1/24avos. Então aqui seria 1/24avos, que é, né, a multiplicação dessas duas. E o último exercício aí dessa semana, né, o 4, resolva a divisão abaixo. Então na divisão, toda divisão de fração a gente vai conservar a primeira e inverter a segunda multiplicando. Então a gente vai obter ela assim, ó, vai ficar assim o resultado, ó, 3 quintos, né, vezes o inverso da segunda. Então a segunda, o denominador é 4, então ele vai passar a ser numerador aqui em cima, ó. E o numerador passa a ser denominador. Então aqui, ó, não é mais, tá, gente? É uma multiplicação. Vamos colocar um pontinho aqui de multiplicação. Agora eu vou multiplicar ela. Então como que vai ficar, ó? 3 vezes 4 vai dar 12. Então o numerador aqui vai ser 12. E aqui 3 vezes 5, 15. Então, 12 15avos. Dá para me simplificar, né, essa fração aqui? Não dá. Se eu dividir aqui por 2, que vai ficar 6 e aqui 7,5. Então, vai ser né, não vai ser o número inteiro. Então, essa conta aqui termina aqui. Então, a resposta seria 12 15avos. Bom, é isso daí e até a próxima. Valeu!